Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MOL 11, as estratégias e o endividamento do fundo. A gente não vai começar esse vídeo pelo início do relatório gerencial, e sim praticamente ali pelo final. A gente vai ver a tese de investimento do fundo. Então, a tese principal são ativos estratégicos, prospecção de ativos com cap rates na ordem de 7 a 10%. O cap rate, na verdade, é o tanto de valor, né, que esse aluguel gera ao longo do ano, dividido pelo valor que você vai comprar esses ativos, né? Então, o retorno deles aqui é entre 7 e 10, entre 7 e 10% ao ano de rentabilidade. Eles querem ativos com dominância regional, gestão profissional. Eles acreditam na consolidação do setor, ou seja, né, o mercado de shoppings, como ele é muito competitivo e fragmentado, existe, né, uma oportunidade de consolidação desse setor. Então, quando os gestores eles acabam entrando em um determinado shopping, compram uma quantidade pequena, um percentual pequeno, né, de uma oportunidade de alguém que quis sair daquela posição, ele consegue depois ir ampliando essa posição com compras, porque você vai ter um direito de preferência. Então, essa questão da consolidação acaba gerando boas oportunidades de aquisição. E outra expertise da gestão, né? Eles falam que a gestão é qualificada, né? Tem bastante qualificada no setor imobiliário, com boas práticas de governança. Hoje o fundo tem aí 9 shoppings em diferentes regiões do Brasil. Uma das estratégias é essa deles, né? Diversificação e também em regiões. E a gente vai ver agora, né, um pouco do início do relatório do fundo, para a gente ver demais características aqui, né, do fundo de uma forma geral. Então, o objetivo do fundo é obtenção de renda e ganho de capital, né? Pode tanto vendendo, né, e ganhando capital, quanto a renda. É um fundo aqui que tem dezembro de 2017, então ele está fazendo aí 6 anos, né? Aniversário de 6 anos. A cota patrimonial do fundo está em 119 e o mercado 116. Então, se a gente for olhar aqui, ele até caiu um pouquinho, estava 116, agora está 115, né? O preço da cota no valor do mercado. E esse fundo aqui, ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Né? A gente vai ver que essa taxa aqui, né, a gestão até fala isso no relatório, é a taxa mais baixa de administração de um FII de shopping com gestão ativa. Patrimônio líquido do fundo, um pouco mais de 1 bi, 1 bilhão e um pouquinho. Então o fundo fez aí 4 emissões ao longo do tempo, então foi praticamente uma por ano, 17, 18, 19, 20 e 21, né, o shopping não tinha como fazer emissão, foi pandemia, conseguiu aí em dezembro de 2022 fazer mais uma emissão. Então são 9 shoppings, eles estão com dividend yield aqui analisado de 8,77%, estão bem dentro daquele objetivo ali do cap rate deles de 7 a 10. Volume de 2,27 milhões negociado por dia, né? E em cima da cota patrimonial, 8,55% ao ano aí de retorno, né? Então é a menor taxa de administração dos FIIs de gestão ativa. A gestão aí nesse ponto aí saiu na frente, né? Todo mundo gosta de pagar um pouquinho menos por um serviço que é feito, claro, com qualidade. Então, o resultado do mês, eles falam dos indicadores. Então, normalmente, todo relatório de fundo imobiliário, ele fala um pouquinho dos indicadores, né? E como é que foi. São 3 ou 4 coisas importantes que a gente tem que ver aqui, né? Uma delas aqui é questão de vendas. Então, as vendas totais, né? Quanto que o shopping está vendendo? A venda total dele foi 102,3 milhões e teve um crescimento das vendas de 10% se você comparar com 2022. Então, teve um crescimento aí ano contra ano. O NOI é o caixa operacional, né, o tanto de resultado operacional que o fundo conseguiu. Então, cresceu 18% com relação ao mesmo mês de 2022 e 9% se comparado apenas os mesmos ativos do portfólio. Então, teve um crescimento também tanto de vendas quanto de NOI do fundo. E a vacância, né, encerrou ali em torno de 5% com relação à BL do fundo. Então, a vacância de 5% para shopping é normal, né, uma vacância normal. Então, a quinta emissão de cotas do fundo aqui, eles fizeram para fazer a captação de 500 milhões, só que o preço, né, da emissão da cota é R$123. Quando a gente olha aqui, está 115 no mercado secundário, né, é difícil o cotista pessoa física entrar. Então, normalmente, essas emissões que ficam com preço acima da cota de mercado, elas são feitas para investidores institucionais que vão entrar
com um percentual maior, né? Então, se tiver alguém para ancorar essa emissão, a emissão ela deve vingar, né? Aqui, o resultado do fundo de distribuição de rendimentos. A renda operacional aqui dos últimos 12 meses é 101 milhões. Tem um total de receitas aqui, 104 milhões, com as receitas financeiras. E tem despesa financeira. O fundo tem uma alavancagem, está em torno aí de 16%, e fez com que a despesa total aqui seja de 19 milhões. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre endividamento mais à frente. NOI dos shoppings, então tem 2 shoppings que são shoppings mais importantes do portfólio, né, que mais contribuem com o NOI, né, que é o resultado operacional do fundo. Então, Madureira Shopping, 28% do portfólio, e também o Maceió Shopping, né, com 19% aqui do portfólio. Então, são essas 2 posições aí, as posições maiores do fundo. Demais, né, são 9 ativos ao todo, tem de 11% para baixo. E a gente olha aqui, né, a despesa financeira. A despesa financeira é com o CRI que foi emitido. Então, essa parte aqui todinha, de 11, 12 centavos aqui mais ou menos, é a despesa financeira que ocorreu durante o último ano. Distribuição de resultado acumulado. A gente olha que o fundo ele, aumentou a distribuição de rendimentos, 78, né, 80, agora está em 85, mas essa parte, né, aqui escura, é uma base acumulada, é um resultado acumulado que ele tinha. Então, você vê que o resultado acumulado do fundo ele foi diminuindo, 71, 54, 53, 49, 38, 22. Então, ele está distribuindo rendimentos, né, mais elevados aí, mas também a base acumulada dele está diminuindo, né? Daqui a pouco ele fica sem esse resultado aqui para distribuir um rendimento mais alto. A liquidez do fundo, 2 milhões e pouquinho. Todos os pregões teve negociação, então tem uma liquidez muito boa, né, o fundo. Rentabilidade do fundo, ele performou melhor aqui do que o IFIX também, então desde o início aqui, né, dos 6 anos aí, 58% contra 43% do IFIX. Então performou acima do IFIX. Comparativo da performance aqui com o retorno acumulado, a gente vê que ele performou melhor, né, do que o IFIX, o CDI, né, então ele teve uma performance boa aí nos últimos 6 anos de história dele. E aqui o portfólio do fundo com as 2 posições mais importantes, né? O Maceió Shopping, que fica no Maceió, e o Madureira Shopping, que fica no Rio de Janeiro, né? São as 2 posições mais importantes aí do fundo. Aqui, parte financeira, obrigações, né? Então, essa parte aqui é a parte de dívida do fundo, as obrigações. O custo dessas obrigações aqui é IPCA mais 6,5, né? Então, a gente vê que a gente tem um retorno no fundo ali de dividendos aí em torno ali dos 8, só que ele tem que pagar também a amortização. Então, se fosse só 6,5 contra 8, né, seria só geração de valor ao longo do tempo. Só que essa parte do IPCA do fundo, né, essa parte do IPCA aqui, ele demora para capturar, né, a valorização do imóvel. E ele tem que pagar, né, ao longo do tempo o IPCA mais 6,5. Então, a amortização, né, da dívida principal e junto com as taxas, né, IPCA mais 6,5, ele acaba, né, tendo que ter um resultado bem superior. Então, normalmente, as pessoas, né, os donos aí desses ativos, eles não permanecem tanto tempo assim com essa alavancagem. E aqui a gente vê o cronograma de amortização dessas séries, né? 2024, né? A gente vai ter, são 2 séries, né, que foram emitidas. Essa série aqui vai só até 2031, né? E a outra vai até 2036. Mas a gente vê que a amortização ela é crescente aqui, ó, ao longo do tempo, né? Então, se o resultado ele também não for bem crescente, você acaba diminuindo os rendimentos do fundo. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, as obrigações, ó, aconteceram após a aquisição do Madureira Shopping, né? Ele emitiu 2 séries CRI, valor de 250 milhões. Ele já quitou 72 milhões, né? Então ele realizou uma amortização aqui de 72 milhões com dinheiro captado na 4ª emissão. A gente viu que tem mais uma outra emissão aqui, provavelmente eles vão diminuir também, né, essa alavancagem aqui, que não vale a pena carregar ela durante muito tempo, porque o fundo ele começa a sentir o impacto da cota. E quando você diminui a distribuição de rendimentos da cota, né, você acaba tendo uma desvalorização da cota. Então, com certeza, a gestão está de olho nisso. E o fundo ele deve se beneficiar de um cenário de redução de taxa de juros, então vai precificar o valor patrimonial para cima.
Então, você vai conseguir fazer emissões de cotas acima do valor patrimonial sem muito esforço, e acaba conseguindo quitar essa dívida. Então, ainda tem aqui pouco mais de 200 milhões em dívida, né, representando 16% do valor total dos ativos do fundo, né? Então, é uma alavancagem aí que você vê que o cronograma de amortização, que é a devolução do principal ali, mais essa questão da correção monetária, né, do IPCA e os juros, né? Então, tem muita coisa para pagar com esses 16% de alavancagem do fundo. Então, com certeza, a gestão deve estar planejando já alguma coisa aí para amortizar essa dívida do fundo, para continuar, né, conseguindo gerar valor, distribuindo esse resultado aí do fundo, né, que acabou distribuindo bons rendimentos aí ao longo do tempo. Aqui a distribuição de rendimentos do fundo, né, então ele teve uma distribuição aí 78 centavos aí durante o último ano, chegando a 80, 85 centavos agora. E esperamos, né, que o fundo ele continue, né, saudável e desenvolvendo, né, as atividades dele com essa responsabilidade aí, de quitar essa dívida que foi assumida para comprar, né, para fazer a aquisição desse shopping que foi feito, para melhorar, né, a diversificação do fundo. Então, a gente, essa questão da alavancagem é um assunto delicado, porque nem toda alavancagem dá muito certo. A gente viu vários fundos imobiliários que não deram, mas aqui, né, a gestão, acho que ela deve estar correndo atrás já dessas questões de diminuir, né, o nível de alavancagem do fundo, para que não seja impactado o resultado ao longo do tempo, porque as amortizações elas vão crescer, né, em termos de valores ao longo do tempo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse nesse tipo de conteúdo. Temos aqui embaixo também os links para o nosso relatório semanal de fundos imobiliários, o quinzenal de FIP e de FIINFRA, e também os links para o nosso canal do YouTube. É isso que a gente tinha, né, para o nosso vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo.